Opa, duelistas, aqui é o Joey e olha só, estamos trazendo mais um episódio da nossa saga chamada Crônicas dos Duelistas. E dessa vez eu tô trazendo mais uma trapaça, porque eu quis trazer esse caso aqui para responder uma dúvida que muita gente teve no meu vídeo sobre o campeão mundial que trapaceou. Naquele vídeo muita gente comentou dizendo que fazia uma técnica que era tipo colocar uma carta ruim para o adversário sacar, se era errado. Teve gente que perguntou se era trapaça você alterar a ordem do deck do adversário para colocar uma carta ruim. Esse caso vai te responder. Porque eu estou trazendo aqui um duelista que fez vários tipos de trapaça em um torneio lá na Itália. E uma das trapaças que ele fez foi justamente essa. Mas essa não é a trapaça mais bizarra que ele fez. Tem outra pior ainda. O cara é formado na escola Bentikit de trapaças. Então é só trapaça bizarra, cara. Então se você quer saber de todas essas trapaças, deixa o like logo no vídeo e se inscreve no canal se você for novo. Eu tô muito feliz com o sucesso desse quadro Crônicas dos Duelistas. O último vídeo pegou mais de 80 mil visualizações. Então eu peço, por favor, se você for novo, se inscreve nesse canal, cara. Não custa nada, ajuda esse canal a chegar aos 40 mil inscritos. Por favor, é um canal pequeno e eu só continuo aqui com sua força. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O duelista responsável por esses diversos tipos de trapaça se chama Francesco Codiani. Ele é um duelista italiano que é muito famoso no cenário italiano. O maior feito dele foi quando em 2018 ele conseguiu ficar em primeiro lugar no torneio regional Trani, que é uma comuna italiana. Ele até gravou um vídeo mostrando a decklist que ele usou, as estratégias que ele usou para ficar em primeiro lugar nesse torneio. Ele usou um deck de Spiral. E ele era um cara que estava sempre participando dos torneios italianos. Ele sempre conseguia boas colocações nesses torneios dessas regiões da Itália. Tanto é que no ano de 2020, março de 2020, ele conseguiu ficar no top 8 do torneio de Foggia, que é uma província italiana. Ele conseguiu ficar nessa colocação com o deck Shadow Sky Strike. Inclusive a decklist dele tá passando aí na tela. Um deck que mais usa Hand Trap do que coisa de Shadow Sky Strike. O famoso deck que você coloca um monte de Hand Trap e seja o que Deus quiser. E bom, como eu disse, ele sempre estava participando desses torneios italianos. Até que chegou o ano de 2022 e ele participou do Ludos Championship, que é um torneio que tem sua própria organização, não é um torneio que é feito pela Konami. Tanto é que na parte de eu falar das consequências, vai ter uma certa dúvida se ele foi punido pela Konami ou não, mas eu vou explicar isso. Então ele participou do Ludos Championship, que é um torneio italiano que estava sendo transmitido ao vivo para todo mundo ver lá na Twitch. E aí, durante esse torneio ele cometeu vários tipos de trapaças, tanto é que o pessoal falou várias vezes sobre essas trapaças. Mas por algum motivo o Void desse torneio sumiu, eu não encontrei em canto nenhum, só encontrei o Void das duas trapaças que ele fez em um único duelo, que foi contra um jogador chamado Cassano. Ele fez duas trapaças bizarras contra esse cara. A primeira trapaça que ele fez, eu até quero falar aqui porque eu vou tirar uma dúvida. Muita gente teve no vídeo que eu gravei sobre o campeão mundial que fez uma trapaça, muita gente teve uma dúvida se você alterar o deck do adversário, você trocar a ordem para prejudicar o deck do adversário, é considerado uma trapaça ou não? E eu vou te responder isso agora. Codiani estava usando um deck de Dragon Link, e o adversário dele estava usando um deck de Hero, né? Um deck de Destiny Hero. Em determinado momento do duelo, o oponente dele deve ter usado alguma carta de pesquisa, e como é o certo a se fazer, o cara fez o certo. Ele entregou para o Codiani embaralhar o deck dele, já que ele tinha usado uma carta de pesquisa, o deck precisava ser embaralhado, então ele entregou para o Codiani fazer o embaralhamento do deck. Mas o Codiani se aproveitou disso, ele pegou o deck do seu oponente e embaralhou do jeito que ele quis. Ele viu, claramente dá para ver que ele estava vendo qual carta ele ia colocar. E ele colocou a carta no topo do Destiny Hero Celestial, que é uma carta que definitivamente você não quer comprar ela, porque geralmente você usa essa carta com a Destiny Fusion, que é uma carta que você faz fusão do deck e invoca geralmente o reforço Fênix, que é o Destiny Hero mais forte que tem. E por que essa carta é tão útil você usar ela com o reforço Fênix? Porque no cemitério essa carta tem um efeito muito útil. Você bane ela, bane outro monstro Hero e puxa duas cartas quando você não tem nenhuma carta na mão. É uma carta muito boa, cara, você ter ela no cemitério. Mas não é uma carta que você quer puxar ela. Claramente dá pra ver o cara escolhendo qual carta ele quer botar no topo. Então ele de propósito colocou uma carta ruim no topo do deck do adversário dele, que é trapaça. Sim, para quem não sabia, isso é trapaça, é errado você fazer isso. O correto é você embaralhar com a face para baixo, sem você ver o que você está colocando no topo, o que você está colocando lá para o seu oponente puxar. Isso é o certo a se fazer. O cara colocou de lado e ficou olhando o que estava colocando. Você dá para ver claramente a mãozinha dele escapando e colocando o Celestial lá no topo. E às vezes você nem precisa embaralhar, é só cortar. Como eu falei naquele vídeo lá do trapaceiro do campeão mundial, só basta você pegar e cortar. Você pegar um e colocar por cima da outra e pronto.
Você nem faz isso, você faz na mesa para o seu oponente ver. Mas você pode argumentar que essa não é uma trapaça tão grande, que provavelmente não prejudica tanto o oponente. Não faz sentido eu trazer esse vídeo só para falar disso. Relaxa que ele fez outra trapaça. A outra é bem mais absurda, que foi a que gerou toda a polêmica, bem maior do que essa outra. No mesmo duelo, o Codiane fez outra trapaça contra o coitado do Cassano. Enquanto o Cassano estava distraído mostrando algumas cartas, provavelmente ele deve ter usado alguma carta de pesquisa, alguma coisa que precisava pegar umas cartas do deck, o Codiane se aproveitou disso e ficou mexendo no deck. Dá pra ver que ele pega um Effectively lá do fundo do deck, coloca na frente, bem devagarzinho, e ele tinha colocado as cartas da mão dele deitadas no campo. E ele devagarzinho derruba essa Effectively e de repente pegou uma carta da mão dele e coloca no deck. Ele substituiu a Effectively do deck por uma carta que tinha na mão dele. E por que ele fez isso? Para quem não sabe, a Effectively é uma hand trap. Você consegue ativar ela da sua mão no turno do oponente. Então você ativa ela da mão e ela consegue negar o efeito de qualquer monstro do oponente no campo. Então provavelmente o Cassano ia fazer alguma jogada invocando um monstro muito forte de efeito no campo. E o Codiane queria ter uma Effectively na mão para poder negar os efeitos desse monstro. Então por isso que ele fez essa trapaça de pegar uma Effectively do deck dele e substituir por uma das cartas que ele tinha na mão. Foi um negócio muito ninja, cara. Tanto que os juízes, nenhum oponente dele percebeu isso. Só foram perceber isso depois que a live estava sendo transmitida na Twitch, que fizeram vários cortes e que o pessoal começou a comentar. Aí a organização do torneio viu tudo, mas só foram perceber isso depois que o torneio tinha acabado. O torneio escreveu um texto falando sobre o caso, que basicamente foi o seguinte: eu não vou falar em italiano porque eu não sei falar italiano, então estou usando uma tradução aqui que eu fiz com o Google Tradutor. Eu até quero pedir desculpas se eu pronunciar algum nome em italiano errado, porque eu não sei quase nada de italiano, sei muito pouco de italiano. Abre aspas para a postagem do torneio. Durante o regional de hoje, um jogador cometeu durante o destaque um evidente ato de trapaça, infelizmente identificado por nós tardiamente. Somente após analisarmos os clipes feitos por nossos telespectadores da Twitch, o circuito tem tolerância zero para qualquer ato desse tipo, e o jogador em questão foi imediatamente declarado persona não grata em todos os nossos eventos futuros. O HJ também visualizou os clipes e está se movendo para tomar outras medidas de precaução. Pedimos desculpa ao jogador que sofreu tais atos, assegurando que seremos firmes em condenar e punir a conduta em questão. Fecha aspas. Tá, provavelmente você não deve ter entendido nada por causa dessa tradução do Google Tradutor e porque eu não consegui ler isso direito. Mas tá, basicamente ele se tornou persona não grata. O que é que significa? Que ele não pode mais participar desse torneio. Ele foi expulso desse torneio, não vai frequentar mais esse torneio. Não sei se é temporário ou se é pra sempre. Pelo que me falaram, ele não pode mais jogar nesse torneio. Esse torneio não faz parte de um torneio da Konami. Por isso que a punição não veio direto da Konami, ele não foi banido diretamente pela Konami. Pelo que eu pesquisei, a Konami tem uma lista de pessoas banidas. Eu não encontrei o nome desse cara na lista de pessoas banidas da Konami. E provavelmente a punição dele não já teria acabado, porque ele fez isso ano passado. Não teria como ser só uma punição de 1 ano isso, provavelmente seria no mínimo 2. Então eu acho que provavelmente ele não foi punido justamente por esse não ser um evento da Konami, sim um evento regional realizado por outro tipo de organização. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês estão dando para essa série. E próximo mês já vai ter outro vídeo desse tipo aqui. Então é isso, nos vemos em breve com mais um vídeo, fiquem com Deus e tchau, fui!